Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que nunca passou aqui pelo canal, fica aqui o convite para você se inscrever e se quiser sempre receber as notícias de um novo vídeo, basta clicar naquele sininho que existe aqui. Desde que esse governo foi eleito, existe uma percepção muito forte nas pessoas de que um dos principais e talvez o principal pilar desse governo seja o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E isso faz com que muitas pessoas imaginem também que uma eventual queda desse pilar desestruturaria completamente o governo. Ou seja, se por algum motivo o ministro Paulo Guedes saísse do Ministério da Economia, isso faria com que o governo fosse derrotado ou seria o começo do final deste governo. E talvez essa seja uma imagem um pouco equivocada das pessoas, e eu explico o porquê. O ministro Paulo Guedes nunca foi a primeira opção do tal mercado, né? O tal ente que existe, que várias pessoas se perguntam quem é esse tal mercado, né? Quando eu trabalhava na Jovem Pan com o colega Vila, ele sempre falava na Jovem Pan, falava assim, vem cá, um dia eu queria conhecer esse tal mercado que falam tanto, que eu nunca fui apresentado. E quando a gente está falando de mercado, realmente é esquisito, né, tratá-lo como se fosse um ente assim que existe. Olha ali o mercado de amarelo andando na rua. Aí o tal mercado, será que ele não vai gostar disso? O que o mercado vai achar dessa decisão? E a verdade é que esse mercado, né, o Le Haute Finance, né, do Karl Polanyi, que ele chamava nos textos dele, né, é simplesmente um conjunto de interesses que existe representando as classes dominantes, principalmente as classes dominantes do setor financeiro de um grupo, né? No nosso caso aqui, os bancos e todos aqueles que compõem o sistema financeiro. E o Paulo Guedes, ele nunca foi assim o número um dessa turma. Primeiro porque nunca foi uma unanimidade no setor financeiro. Aqui é uma constatação absolutamente factual, né? Paulo Guedes, dentro do mercado financeiro, é uma pessoa que tinha vários admiradores, mas tinha várias pessoas que também achavam que ele não era um cara pragmático ou não era um cara que tinha já mostrado assim uma efetividade muito grande das suas ideias quando passou pelas empresas que ele passou. Então era um cara contestado até no mercado financeiro. Até aí nenhuma novidade. A maioria das pessoas é contestado por uns e é admirado por outros e dificilmente alguém chega à unanimidade. Mas o fato é que o mercado tinha escolhido outros nomes para representá-lo, né, nas últimas eleições. O candidato do mercado era claramente, no começo do pleito, o Geraldo Alckmin, e isso fez com que os candidatos também a conduzir a política econômica de um eventual novo governo ficassem muito mais naquele lado do que na candidatura do Jair Bolsonaro. No final, o Jair Bolsonaro mostrando-se capaz de vencer a esquerda no pleito, esse famoso mercado, né, esse ente aí quase que mágico, resolveu abraçar Paulo Guedes como a opção que tinha e passou a criar esse mito aí do super-ministro, do pilar, daquele que representa a super-competência, o super-preparo. E realmente ele tem um preparo acadêmico, se formou, é doutor nos Estados Unidos. Vamos lembrar que nos Estados Unidos formam-se por ano, né, mais de 50 mil doutores. Em um ano, mais de 50 mil doutores. Ou seja, em 10 anos a gente tem 500 mil de doutores nos Estados Unidos. Então, apesar de ser super nobre uma pessoa se formar como doutor e
algo digno de admiração, sim. Não estou falando de um modo geral, né? Os doutores, se os doutores fossem a solução simples para os problemas do mundo, nós temos mais de 500 mil de doutores formados só nos Estados Unidos em uma década, né? Então o mundo não teria mais problema nenhum. O fato é que Paulo Guedes acaba incorporando essa vontade aí do mercado e essa necessidade do mercado de ser representada e continuar conduzindo a política econômica que começou até no final do governo Dilma, ali, né, com Joaquim Levy, emenda com o governo Temer, com todas aquelas maldades ali de reforma trabalhista, de desidratação dos sindicatos e da capacidade de associação dos trabalhadores, e que segue com uma tentativa de reforma da Previdência no governo Temer, que não acontece, e aí acaba desaguando nessa reforma da Previdência que a gente está discutindo agora, que em alguns pontos é até mais cruel, mais draconiana para os interesses da população mais pobre, que realmente é quem precisa mais da Seguridade Social do que era a proposta do Temer. Mas enfim, Paulo Guedes acaba sendo este representante. Só que ainda continua sendo Paulo Guedes, o nome que nunca foi assim o preferido do tal mercado, nunca foi a opção número 1 do tal mercado, nunca foi o exemplo daquilo que o tal mercado acredita em termos de capacidade técnica e política juntas para poder implementar todas as suas medidas, que claro, são medidas que prejudicam demais toda a classe que trabalha, toda a classe que gera riqueza, e fazem com que os lucros das maiores empresas, dos maiores grupos, seja cada vez maior. E eles até utilizam isso no discurso, né? Só que tentando explicar, dizendo, não, quando os lucros forem muito maiores, essas pessoas vão ficar muito mais animadas para investir, né? Então, defendam seus próprios carrascos, que um dia eles vão te dar alguma coisa de volta, né? E as pessoas acabam realmente comprando esse discurso, olhando para esses super ricos e imaginando que eles se tornaram super ricos por causa de um dom mágico, de um talento inato, de uma capacidade divina aí que eles vão poder aplicar ao tal Estado, que é outro ente que eles também personificam como se fosse o Estado andando ali na rua, de verde, de branco, de vermelho, quando a gente sabe que o Estado nada mais é do que a representação de todos nós, né? Um grupo de pessoas que passa, né, pelo poder, nos representando e tomando decisões que afetam a todos nós, e não a algo como o Estado. São decisões que afetam a todos nós com dinheiro que vem de todos nós. E a gente acaba acreditando que um dia essas pessoas que nunca se preocuparam com o todo, né, nunca se preocuparam com o público, por algum motivo, né, vão, quando estar lá, se preocupar agora com o público em detrimento dos interesses deles, né? Mas enfim, é isso que as pessoas acabam acreditando com toda a propaganda que vem por trás. Bem, se algo acontece com Paulo Guedes hoje, qual seria o impacto para o governo Bolsonaro? Seria o fim do governo Bolsonaro, como muitas pessoas imaginam? Não, não. Pelo contrário, talvez isso fosse dar um outro gás para o governo Bolsonaro. E talvez aí esteja até um elemento de força do governo Bolsonaro, uma carta na manga do governo Bolsonaro, uma energia extra do governo Bolsonaro que as pessoas não estão vendo. E é importante a gente falar sobre isso até para as pessoas não fazerem uma leitura errada de cenário, né? Se Paulo Guedes, que já está aí, né, há 7, 8 meses, 9 meses agora quase, né, com dificuldade de mostrar resultado em termos de reaquecimento da economia, em termos de atividade industrial, voltando a mostrar qualquer tipo de resultado animador, ou mesmo em termos de ter aí uma sequência de notícias mostradas pela mídia aí que faça com que as pessoas alimentem
esse interesse aí pela sua permanência e pelo seu status de super intelectual da economia neoliberal, né? Com essa falta de notícias todas, se Paulo Guedes sai do governo, a primeira coisa que as pessoas tinham que se perguntar é o seguinte: se ele sai, tem que entrar alguém no lugar dele. E esse alguém que tem para entrar, é aí que está o trunfo do governo. Como o governo sabe que hoje o que sustenta todo esse pacote de maluquices, arbitrariedades e barbaridades que vem sendo feitas em todas as áreas, né? Na educação, na saúde, na cultura, etc., é o tal interesse econômico por trás desses grandes grupos. A primeira coisa que o governo faria era ir para esses grandes grupos e buscar um nome para substituir o Paulo Guedes. E aí, esses grandes grupos têm nomes que agradam muito mais a eles do que o próprio Paulo Guedes. E que são nomes que também vão continuar com todas essas maldades que estão em curso, né? Como a reforma da Previdência, a continuação da reforma trabalhista, a reforma tributária, que não transforma o nosso sistema num sistema progressivo, que mantém a regressividade do nosso sistema, etc. Então, esses grupos econômicos têm nomes que são capazes de fazer isso com muito mais articulação política, com muito mais jeito, criando muito menos arestas, criando muito menos inimigos, de uma forma muito menos verborrágica e agressiva do que o próprio ministro, talvez até de uma forma muito mais eficiente para eles, né? E aí vem vários nomes que poderiam fazer isso, né? O próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos, poderia ser uma pessoa, o próprio Henrique Meirelles poderia ser outra pessoa, que é muito mais bem vista pelo mercado. Vários economistas que já passaram pelos grandes bancos, como economista-chefe dos grandes bancos, aí, Bradesco, Itaú, Santander, de todos eles, são economistas que poderiam, e vários que já ocuparam os cargos de diretoria de Banco Central, poderiam assumir também. E são pessoas que hoje, eu acho que com essa economia combalida, teriam até essa desculpa de eu estou junto com o governo Bolsonaro, que eu não concordo com todas essas agressões que ele vem fazendo, com todas essas arbitrariedades, mas pelo bem da nossa economia, para servir o país, vendo que o nosso mercado interno está tão deprimido, eu quero dar a minha contribuição para o país, etc e tal. Então tem desculpa para o cara poder assumir sem colar o nome tanto com uma figura como o Jair Bolsonaro. Imaginem se sai o Paulo Guedes e entra um desses outros nomes que a gente está falando, seja o Meirelles, o próprio Roberto Campos, um macroeconomista de um desses bancos. O que você acha que acontece, por exemplo, no dia seguinte com a Bolsa de Valores? O que você acha que acontece com os outros indicadores todos de confiança, etc.? A Bolsa sobe muito, não sobe pouco se acontece um negócio desse. Enquanto todo mundo acha que se o Paulo Guedes cai, a Bolsa desmorona, Paulo Guedes cai, entra um cara desse, a Bolsa sobe demais, porque as pessoas vão achar que agora o mercado está bem representado e agora as coisas vão acontecer de uma forma muito mais suave, né? E muito mais eficiente do que aconteceram até hoje. Então, isso daria uma força extra para o governo Bolsonaro. E, sinceramente, eu acho que a chance de algo como isso acontecer ao longo aí dos próximos meses é muito grande, muito grande. E então é importante as pessoas terem essa leitura, né? Até para não fazerem suas apostas de conjuntura utilizando elementos assim que são frágeis ou usando uma lógica errada que não corresponde à lógica do mercado, e saber estar preparado para todos os acontecimentos e continuar com a sua batalha diária aí, buscando a gente efetivamente ter um modelo diferente de governo, um modelo diferente de distribuição de renda, um modelo diferente de priorização de interesses, completamente diferente desse que a gente está tendo agora. E sabendo que essa luta é muito mais dura do que parece, do que simplesmente vamos torcer para esse ministro cair, que a hora que esse ministro cair acabou o governo. Pelo contrário, o governo tem
tem uma força escondida nessa possibilidade de trocar o ministro que ninguém está vendo. Quer dizer que a gente deve desanimar? Não. Quer dizer que a gente deve seguir ainda mais firme com essa nossa vontade aí de ver um modelo econômico diferente, sabendo que o desafio é ainda maior do que a gente imagina, mas sabendo que isso só faz com que a gente tenha que se dedicar ainda mais para essa batalha que a gente enfrenta de ter um país mais justo e, de certa maneira, se contrapor aos interesses das pessoas mais ricas, com maior poder decisório, com maior poder político, com maior poder de articulação que vem desse maior poder econômico que elas têm no país. Tá bom? Um abraço para todos vocês e uma ótima semana, que a gente consiga ter uma semana aí cheia de esperança e com algumas vitórias. Tchau, tchau!